no meio dessa mata. Só a mata presenciou o que aconteceu, mas foi ali que o corpo de Dona Nadir foi encontrado, aqui na cidade de Araçoiaba da Serra, que é bem perto daqui. E Dona Nadir era uma mulher extremamente querida na cidade, que tem pouco mais de 30 habitantes. Nunca se viu, né? E é o que eu digo, cada vez mais a crueldade vai se espalhando. Ela, querida, simpática, cidade pequena, todo mundo a conhecia. E a polícia, mostra o local para mim, por favor. Repara, quando de repente o corpo é encontrado, e é encontrado nesse local, exatamente aí. E aí, né? Até agora, a polícia tenta decifrar o mistério, porque não há, pelo menos até o instante que eu entrei aqui no estúdio, não havia nenhum ponto de partida para tamanha brutalidade. Põe no Cidade. A pequena Araçoiaba da Serra, na região metropolitana de Sorocaba, foi surpreendida com um assassinato brutal. O corpo da aposentada Nadir, de 69 anos, foi encontrado em um matagal. O local fica a cerca de 4 quilômetros da casa onde ela vivia. Foi próximo a este lago que o corpo da dona Nadir foi encontrado. A região é uma região onde passam poucas pessoas, há muito mato. Mas existe aqui o fluxo de alguns moradores que saem da zona rural e também que vêm até o lago para pescar. Essas pessoas costumam passar por aqui principalmente no início da manhã, em um horário onde eles vêm até o lago justamente para pescar. E foi um morador que passava de carro que percebeu que algo naquela manhã não estava normal. Isso porque, quando ele transitava por aqui, ele olhou para a lateral. E existe aqui, nessa parte, neste mato, esse vão. E justamente aqui neste vão, um pouco mais para frente, estava o corpo de uma pessoa. Ele desceu do carro, veio até o local e viu. O corpo estava nessa direção, virado para cima, de barriga para cima, e aqui estava o rosto. Ele percebeu que se tratava de uma mulher, uma senhora. Estava com as roupas. Foi então que ele voltou para o carro e chamou a polícia. Antes disso, ele começou a notar, a olhar o ambiente. Mais uma vez, ele chamou a senhora, esperando que ela ainda estivesse com vida, mas não estava. Ele percebeu também que aqui, olha só, vem ao chão algumas marcas de sangue. Essas marcas, quando a polícia chegou, ele passou para as autoridades. E tudo isso, quando os investigadores, quando a perícia veio aqui, chamou ainda mais atenção. As marcas de sangue somadas, as marcas também de violência no corpo da idosa, sugeriam, pelo menos em um primeiro momento, que houve uma tortura, uma agressão. A senhora estava com uma calça. Nessa calça, os investigadores, os peritos, procuraram alguns bens. Nela havia o documento da senhora. Por isso ela foi identificada neste primeiro momento como sendo a dona Nadir. E foi justamente isso que chamou a atenção, porque o corpo da aposentada estava aqui com os documentos e também com alguns bens, um cordão e uma pulseira que tinham determinado valor. Mas absolutamente nada disso foi levado pelo responsável pelo crime. Nenhum familiar de dona Nadir aceitou falar sobre o assunto. Estão todos muito abalados. O velório aconteceu a portas fechadas. A imprensa não teve acesso ao local.
Uma idosa simpática, querida por todos e que não tinha inimigos. A aposentada morava com apenas um dos filhos. O outro é comerciante na cidade e já não vivia com ela há algum tempo. Mesmo tendo toda essa atividade e acompanhamento do filho, a dona Nadir sempre fez questão de trabalhar, seja com artesanato, seja ajudando alguns amigos. Mas, depois de algum tempo, ela cuidava não só do filho, como dos netos, mantinha esse hábito e saía de casa todas as vezes sozinha. Isso porque ela gostava da independência. E naquele dia, segundo informações, isso também aconteceu. Ela se arrumou dentro de casa, se preparou para sair, colocou os documentos no bolso da calça e saiu. Só que ela não deu satisfação para ninguém. Simplesmente saiu e foi rumo àquela região do lago onde nós mostramos. E lá tudo teria acontecido, pelo menos essa é a suspeita da polícia. Só que outros detalhes também serão investigados. Isso porque neste trajeto que obrigatoriamente a aposentada fez, existem câmeras de segurança. Essas imagens, em um primeiro momento, não foram encontradas ainda. As empresas estão buscando e vão passar para a autoridade policial, principalmente para saber se ela foi sozinha até este local e qual seria também o comportamento que a aposentada estava apresentando, se estava nervosa ou se estava tranquila e foi interceptada por um possível suspeito no meio deste trajeto. Mas o fato é que a notícia chocou a todos na cidade. Isso porque a dona Nadir era conhecida, era querida. E acima de qualquer suspeita, não tinha inimigos. Tudo isso dá a suspeita de que alguém sabia tudo o que acontecia dentro da casa dela. E aí sim poderia surgir uma motivação para o crime. A falta de respostas deixa a situação para a família ainda pior. Um dos filhos da vítima acompanhou o trabalho de retirada do corpo do local. O delegado responsável pela investigação do caso não quis gravar a entrevista, mas ele nos recebeu e passou algumas informações. Disse que por ser uma cidade pequena, a comoção é muito grande e nos próximos dias vai começar a intimar principalmente os dois filhos da vítima. Esses dois filhos, eles vão poder passar algumas informações importantes, como por exemplo, se a aposentada estava recebendo algum tipo de ameaça, se ela também fazia algum tipo de tratamento médico. Só que inicialmente essa informação, ela foi descartada de algum tipo de problema ou degenerativo ou algum tipo de limitação que possa vir a explicar o porquê que ela foi encontrada no matagal. Só que o delegado também passou uma outra informação importante. Disse que através de algumas pessoas que conhecem a família, que a aposentada estava para receber, ou alguns dias já havia recebido, uma indenização. Não soube explicar exatamente referente a que essa indenização. Mas esta seria uma linha de investigação. Um crime, um latrocínio, um roubo seguido de morte, motivado justamente por conta dessa indenização. Só que somente após ouvir os filhos, essa informação poderá ou não ser confirmada. Inicialmente, o delegado afirmou: o caso está sendo tratado como homicídio, mas nenhuma linha de investigação pode ser descartada, principalmente por conta das condições que o corpo foi encontrado. A idosa estava caída ao chão com ferimentos de espancamento, principalmente na região da cabeça. O delegado informou ainda que não foi possível afirmar qual foi a arma usada no crime. O laudo pericial deve sair em 30 dias.